Eu gostaria de falar hoje sobre a fidelidade de Deus. Por quê? Eu devo crer na fidelidade de Deus. Então vamos juntos meditar numa história linda que foi narrada lá em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus chama Abraão para se aliançar com ele em fidelidade, fazer um pacto com Abraão. E interessante a gente sempre lembrar que tudo sempre parte de Deus, a iniciativa sempre é de Deus, porque a fidelidade é dele. E a palavra diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Eu quero falar sobre duas palavras nesse versículo que diz: o Senhor fala para ele, não temas. Por que não temas? Porque Deus já tinha providenciado o que ele necessitava. O Senhor diz, eu sou o seu escudo. Escudo era uma linguagem familiar para Abraão. Abraão, no capítulo 14, tinha vindo de uma guerra contra aqueles 4 reis. Escudo era algo imprescindível para que fosse usado nas batalhas, porque era um instrumento de defesa, de proteção, né? De se guardar. E o Senhor diz para Abraão, eu sou o seu escudo, Abraão. O seu escudo não será de bronze nem de ferro. O seu escudo será eu pessoalmente que serei. Eu te protegerei. Eu serei aquele que me colocarei de forma que o mal não te atingirá, Abraão. Gente, um único versículo e Deus fala esse tanto de coisa. E a segunda coisa que o Senhor fala para ele é o seguinte, e o teu galardão será sobremodo grande. É quase impossível falar sobre essa palavra galardão sem lembrar daquele versículo que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então Deus estava falando, eu vou te proteger e vai sim sair descendência de você, Abraão. Vai sim ter uma posteridade que virá a partir de você. Então ali Deus começa a empenhar a própria palavra dele para Abraão. Mas a gente tem muita vontade de ver as coisas, né? Nós somos assim, a gente quer ver, a gente quer que os nossos olhos contemplem, né? Para a gente poder ficar mais fácil de acreditar, né? Vamos dizer assim. Apesar de que lá, né, Jesus repreende Tomé e diz, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Queridos, mas o Senhor, ele, naquele amor, naquele carinho de pai, naquela aliança, ele chama Abraão, né, para fora da sua tenda, manda ele olhar para o céu, ter aquela visão linda daquele monte de estrelas e fala, vai ser desse jeito a sua geração, Abraão. E Abraão ainda conversa com Deus e fala, Senhor, eu tô velho, não tenho nenhum descendente, só tenho o meu servo Eliezer. E ele tá ali abrindo o coração dele para Deus e o Senhor falando, mas sou eu, Abraão, a palavra é minha, Abraão, sou eu que vou cumprir. E lá no versículo 6, me desculpa, diz assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Queridos, eu fui pesquisar sobre o significado dessa palavra creu, e no hebraico ela quer dizer deitar sobre, deitar todo o peso sobre, é isso que significa crer. E foi exatamente isso que Deus contemplou naquele homem. Todo o peso que poderia estar ali atrapalhando Abraão, a incredulidade, as circunstâncias, meu corpo já está ficando envelhecido, tudo aquilo que aos olhos dele poderiam trazer a mensagem do impossível, dentro do coração dele, ele transformou em descanso, ele lançou todo aquele peso sobre. E eu fico pensando, quantas vezes, né, se a gente for trazer isso para um sentido literal, quando o nosso corpo está muito cansado, a gente quer descansar. E a gente vai pensar numa cama gostosa, quentinha, num quarto em silêncio, né? Nós não vamos pensar em descansar de uma maneira diferente. É o que a gente deseja. E aí Deus, ele contempla aquele coração que lançou o peso sobre. E eu fico pensando, muito mais do que descansar o nosso corpo, nós precisamos descansar o nosso coração naquele que se aliançou conosco, naquele que lá no começo empenhou uma palavra. E por que ele empenhou essa palavra?
porque ele deixa muito claro e ele traz uma linguagem dentro dessa revelação aqui que era conhecida da cultura de Abraão. Lembra que Abraão foi retirado da Mesopotâmia, foi chamado de uma terra que tinha seus próprios costumes, um povo que não conhecia a Deus, mas uma coisa que aquele povo praticava. Quando eles iam empenhar um pacto, um acordo, uma palavra, eles matavam animais, partiam em duas partes, e a pessoa que se comprometia com aquele compromisso, ela tinha que passar entre as partes daqueles animais. E aí Deus manda Abraão fazer exatamente isso. Abraão, eu vou mandar você fazer algo que Abraão estava entendendo tudo o que ele estava fazendo. Abraão sabia por que ele estava partindo daqueles animais. O que é aquilo fazia parte aonde as pessoas fazem um acordo e aliança perante testemunhas. E Abraão fica ali aguardando com aqueles animais do jeito que o Senhor mandou preparar. Você pode terminar de ler o capítulo. E o cansaço vem, né? Entra a noite e a palavra diz que ele cai em profundo sono. E quando isso acontece, a palavra diz que sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. É lindo demais entender que quem chamou para fazer aliança foi quem se comprometeu em cumprir essa aliança. Quando Deus passa entre aqueles animais, sabe o que aquela cultura e aquele ritual dizia? Faça-se comigo mesmo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir. Deus estava dizendo, Abraão, que eu seja morto se eu não cumprir a aliança que eu faço agora com você. E em ti, Abraão, vão ser benditas todas as famílias da terra. Por isso, nós hoje somos incluídos nessa aliança bendita. Essa aliança que apontaria, sim, para um derramamento de sangue, que seria a cruz. Deus passando por aquele corredor ensanguentado. Ele já sabia que ele providenciaria o Cordeiro perfeito, que nos incluiria nessa aliança, que nos daria acesso a essa graça tão grande. Por isso, a minha palavra para você nesse dia é que se você tem andado titubeando entre dois pensamentos, eu não sei se eu consigo acreditar, tem tantas coisas me levando a não crer, me levando a duvidar ao redor de mim. Saiba, querido, que aquele que empenhou a palavra de ter uma aliança com a sua vida, com a vida de todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo, foi o próprio Deus. E nós precisamos descansar nessa providência, nós precisamos crer. Foi o que Abraão fez. Não tinha acontecido um filho nem nada, só eles estavam ali naquela experiência, ele e Deus. Mas a palavra diz que ele creu, ele apoiou todo o peso sobre o Senhor. Apoie todo o peso do seu coração e saiba que ele se entregou já por você. Ele fez tudo, ele passou entre as partes e depois ele morreu numa cruz para que você tivesse acesso a todas as bênçãos dessa promessa, que diz que ele é fiel até o fim. E aí Jesus Cristo vem completar, né? E dizer assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer promessa melhor do que essa? Nós não andamos só, porque o Deus Criador do universo se aliançou conosco, se aliançou com Abraão, e por causa dele e de tudo que ele fez, nós hoje temos acesso em Jesus Cristo a andarmos juntos nessa aliança indissolúvel. Por quê? Porque partiu dele. E tudo que começa em Deus, termina em Deus e será para sempre. E é isso que nós precisamos entender para podermos responder: por que eu creio na fidelidade de Deus? Porque foi Ele mesmo que empenhou uma palavra de ser fiel à minha vida. Aleluia! Toda a glória ao nosso Deus por tudo que Ele fez e ainda fará. Que Jesus te abençoe.